Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o nosso resumão da semana, né? Hoje é sábado, dia da gente fazer uma retrospectiva da semana política aqui do Tocantins, os principais fatos que marcaram a semana, o noticiário. Você que acompanhou a semana aqui pelo CT ou pelo nosso canal no YouTube, está já informado, vai relembrar, e você que não teve tempo, muita correria, vai saber o que foi de mais importante na semana política aqui do estado. E nós começamos pela entrevista que fizemos à distância com o senador Eduardo Gomes, né, o senador que não tinha ainda falado desde a sua posse praticamente, antes mesmo, né, depois da eleição ele não tinha dado entrevista. Ele falou com a gente com exclusividade no nosso quadro Entrevista à Distância, que você acha aqui no nosso canal do YouTube. E ele falou sobre a entrada dele no MDB, quer fazer parte do MDB com democracia, diálogo e busca de resultados, é o que ele falou. Leia-se, logicamente, eleição 2020 ele precisa mostrar resultado, junto com o MDB, ajudar os companheiros aqui no estado a eleger o maior número possível de prefeitos, e logicamente o Eduardo Gomes é um pré-candidato, já forte pré-candidato a governador em 2022, inclusive porque ele vai estar no meio do mandato de 8 anos de senador. Então ele pode, com tranquilidade, disputar o governo do Tocantins sem prejuízo ao seu mandato, caso não consiga se eleger, né? Outro tema importante na semana ainda foi a PEC, né, a proposta de emenda constitucional dos procuradores, que está na Assembleia, aquela proposta que pretende permitir que um governador e o presidente da Assembleia nomeiem procuradores do Executivo e do Legislativo à sua livre escolha, ou seja, hoje obrigatoriamente tem que ser um servidor de carreira, e aí eles querem tirar dessa exclusividade do servidor de carreira. Várias entidades se manifestaram contra a PEC. A pressão surtiu efeito em parte, né? Porque das 16 assinaturas da proposta de emenda constitucional, 2 deputados retiraram o nome deles da PEC, que foi o deputado Vilmar de Oliveira e o deputado Issan Saado. Os dois retiraram os seus nomes, né? Outro fato que chamou a atenção na semana foi que os senadores tocantinenses Eduardo Gomes e Cátia Abreu, eles estavam entre os que retiraram, na verdade os dois retiraram o nome da assinatura deles da PEC, da CPI Lava Toga, que é aquela CPI que no Senado pretende fazer aí uma devassa nas cortes superiores, nas irregularidades, nas relações meio estranhas que existem nas cortes superiores. Eles retiraram as assinaturas e, sobretudo, também o Tasso Gereissati retirou também, junto com a senadora Cátia Abreu, e depois também o Eduardo Gomes retirou, e aí essa tentativa de levar uma CPI da Lava Toga à frente foi arquivado, ou seja, não vai para frente. A senadora Cátia Abreu chegou a se justificar dizendo que ela retirou a assinatura para evitar uma crise entre poderes, né? Nós tivemos aí o início da retomada da CPI do Previ-Palmas, né? O presidente do CISEMP, o Hegel Albuquerque, conversou com um membro da CPI, o vereador Gerson Alves, e pediu para que eles recomeçassem a CPI. O Gerson fez um requerimento e, a partir do requerimento do Gerson, o presidente da Câmara, Marilon Barbosa, pediu para os dois líderes dos dois blocos, no caso Negreiros e o Rogério Freitas, que eles indicassem então os 5 membros. O Rogério Freitas vai indicar 3 titulares e 3 suplentes, e o Negreiros 2 titulares e 2 suplentes. E aí no final de semana, bem no final de semana, na sexta-feira, nós divulgamos aqui com exclusividade que o vereador Hélio Santana, que ele é independente, não compõe nenhum dos 2 blocos, ele quer a vaga que era do Léo Barbosa. Ele ocupou a vaga do Léo Barbosa na Câmara. O Léo Barbosa era membro da CPI, o Léo Barbosa foi eleito deputado estadual, foi para a Assembleia, e o Hélio Santana assumiu, e ele acha que tem direito de ficar com a vaga que era do Léo Barbosa na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Previ-Palmas. O Marilon Barbosa pediu um parecer da Procuradoria e no início da semana deve dar uma resposta sobre essa questão.
Nós tivemos os deputados estaduais, trouxemos que os deputados estaduais estão insatisfeitos com o governo. Dizem alguns deles que o governo não cumpriu os acordos de nomeação de pessoal, um acordo feito para a eleição da mesa diretora, para a eleição do Toninho Andrade, e eles estão muito insatisfeitos. Então o governo vai ter que trabalhar com essa questão aí, vamos acompanhar o desenrolar disso durante essa semana. O vereador Ivanilson Marinho, que é do MDB de Gurupi, chutou o balde lá com o MDB que passou a ser presidido pelo Walter Júnior, que foi candidato a prefeito, um destaque como candidato a prefeito em 2016, pelo PSDB, mas quando o Laurez entrou no PSDB, ele é o grande adversário do Laurez, até quando era vereador, e depois também como candidato a prefeito. Ele deixou então, por causa da entrada do Laurez, ele deixou o PSDB e se filiou no ano passado do MDB e virou presidente municipal. E o Ivanilson Marinho fez um discurso e fez uma entrevista para o nosso podcast aqui no CT, dizendo palavras fortes. Ele fala, segundo ele, o MDB está sendo conduzido como um balcão de negócio. Então, assim, são 3 vereadores do MDB, os 3 estão insatisfeitos e deve ter aí alguma, com certeza, movimentação aí nas próximas semanas. Vamos estar acompanhando. O Walter Júnior, nós falamos com ele preferiu não se manifestar sobre esse caso. Bom, o Conselho de Ética do PSDB aprovou uma recomendação de expulsão da prefeita Cíntia Ribeiro. O motivo alegado é o apoio que a prefeita deu às candidaturas do Eduardo Gomes e Vicentinho Alves para o Senado no ano passado, quando o PSDB tinha candidato a senador, que era o ex-senador Ataídes Oliveira, né? E aí foi aprovada então essa recomendação de expulsão, não está definido, isso vai passar agora pela executiva regional, e se a executiva regional definir pela expulsão, ainda assim você pode recorrer à executiva nacional, uma novela que vai longe. O PSDB Nacional Mulher já se manifestou contra, acusou o ex-senador Ataídes de ter influenciado o Conselho de Ética a dar esse resultado, né, recomendar a expulsão da Cíntia. Enfim, vai ter uma briga grande ainda, nós vamos acompanhar bastante de perto essa situação. Os sindicatos querem, né, que a Assembleia devolva a medida provisória do governador Mauro Carles, que congela por 30 meses as progressões. O deputado Ricardo Aires, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, deu uma entrevista também no nosso podcast e afirmou que isso é impossível, porque ele recebeu um grupo de sindicatos e explicou ao sindicato que a Assembleia não pode devolver. A Assembleia ela obrigatoriamente tem que aprovar ou rejeitar essa medida provisória, mas como a medida provisória já está em vigência, a Assembleia não pode devolver. E o Ricardo foi mais longe, ele defendeu que é preciso fazer um equilíbrio entre os interesses do Estado de enxugamento e os direitos dos trabalhadores, mas ele defendeu também um redimensionamento dos planos de cargos, carreira e salário, que eu sempre digo aqui, não tem problema, vou dizer sempre, foram feitos a toque de caixa em época de eleição, são PCCS eleitoreiros totalmente fora da realidade do Estado. Então, eu concordo com o Ricardo, precisam ser redimensionados, mantendo direitos dos servidores, mas adequando esses planos de cargos e salários à realidade do orçamento do Tocantins, né? O Carles está pedindo à Caixa e ao governo federal que acelere a liberação do empréstimo de 130 milhões de reais para o Estado construir a ponte de Porto Nacional, que foi interditada, né, na outra semana, e está gerando um barulho grande. A população não concorda com isso. Teve audiência pública agora na OAB de Porto Nacional nessa sexta-feira. A população está sentindo prejuízo, mas também o governador tem a razão dele, porque depois que essa ponte cair, tiver um problema e perder vidas, ele vai ser responsabilizado. Então, eu não discordo da atitude dele, ainda que tenha razão a comunidade, tem que se resolver isso logo. Nessa sexta-feira começou a funcionar as voadeiras, né, que são os barcos, as lanchas que vão levar passageiros
pessoas gratuitas atravessar o rio ali, o rio Tocantins, né, porque a ponte não está podendo passar, e as balsas devem levar aí uns 15 dias, parecem, para começar a funcionar. E o governo está estudando, admitiu que está estudando a possibilidade aí de subsidiar, pelo menos em parte, o custo dessa balsa aí até que resolva essa situação. Agora, nós tocamos uma situação muito importante, que para resolver o problema da ponte de Porto tem dois gargalos. Um é a liberação desse empréstimo, o Estado precisa se enquadrar à lei de responsabilidade fiscal que está sendo feito com esse ajuste para poder liberar esse empréstimo. E um outro gargalo, talvez pior, é a licitação dessa ponte. A Rivoli ganhou, foi desclassificada porque tem problemas aí na justiça, aquela questão de pontes de papel e tal. A segunda colocada também parece. Então, enfim, tem um rolo aí em torno dessa licitação que precisa também ser desenrolado. A justiça vai ter que dar uma acelerada para ver o que nós vamos fazer com essa licitação. Porque se liberar o empréstimo hoje, não pode começar essa obra por conta desse imbróglio envolvendo a licitação da ponte, correto? Então, isso é importante resolver. O governador Mauro Carles decretou ainda situação de emergência na região de Porto Nacional por conta da interdição da ponte, correto? Um outro fato importante, que o governo vai revisar os incentivos fiscais que dão para o empresariado em termos de ICMS, né, redução de alíquota, aqueles tares que falam, termos de acordo, né, e tal, e vai rever, são mais de R$1 bilhão de renúncia fiscal do Estado, e ele quer ver que tipo de renúncia é essa. Nós tivemos um caso essa semana, por exemplo, na quinta-feira, de uma empresa que tinha um incentivo fiscal e essa empresa não existia de verdade, era um esquemão grande. A Polícia Civil fez uma operação chamada Walking Dead lá em Araguaína e pegou lá os contadores e tal. Então, assim, precisa ver realmente essas questões. Os incentivos são fundamentais, a economia do Estado precisa desses incentivos, temos setores importantíssimos que recebem, mas nós precisamos ver um caso a caso aquilo que está certo. O que está certo tem que ser mantido, o que está errado tem que ser tirado de cena, né? Teve um fogo amigo aí, o prefeito Ronaldo Dimas, que foi aliado do governador nas eleições do ano passado, isso é de um evento de empresários que a ameaça de redução desses incentivos no Estado, o governo tem negado isso, que não vai mexer, não vai reduzir. O que ele quer, segundo tem dito, é ver a seriedade de quem recebe. Se realmente está recebendo, está gerando emprego, está tocando a economia, tem negócio, beleza. Agora, se é falcatrua, aí o Estado está sendo prejudicado. E o governo está certo. Eu disse isso, disse que essa notícia é alvissareira, porque faz tempo que eu defendo isso e precisa fazer mesmo. Não é justo que só o servidor pague o custo do enxugamento do Estado. Eu acho que quem está agindo, recebendo incentivos sem merecer, também precisa ser cortado. Isso é importantíssimo. Agora, reforçando sempre, os incentivos são fundamentais para a saúde da economia do Estado, correto? E também nós tivemos no PTB, que colocou o nome do ex-deputado estadual José Geraldo como pré-candidato a prefeito de Palmas, abrindo aí já uma discussão sobre as eleições que acontecem no ano que vem, como nós falamos no Politicando de ontem, dessa sexta-feira. Parece que falta muito tempo, mas para quem tem que construir uma candidatura, não tem um nome muito conhecido, não está nos holofotes da mídia, já está na hora sim de começar a se movimentar, correto? E terminando a semana aí com a CPI da BRK Ambiental, o vereador Felipe Fernandes apresentou um requerimento já com 12 assinaturas, ele mais 11 colegas de Câmara, para que se faça uma CPI da BRK. Lembrando, eu escrevi no Bom Dia na sexta-feira, que essa CPI se justifica pelo inexplicável silêncio da BRK, que não responde às questões, aquelas questões de que se as obras realmente que foram feitas por Palmas, elas estão sendo incluídas ou serão incluídas na tarifa. A empresa chegou a dizer que não, mas não deu detalhes. Então quer dizer que essas obras que foram feitas realmente foi por conta dela, tirou do bolso dela, não vai passar para o cidadão. Esse comitê gestor que indicava obras para ela fazer, que eles recebiam realmente R$2.000, R$2.400 cada um por reunião, foram mais de R$2 milhões pago desde 2013 ou 2014 para cá. Essa planilha de custo é única realmente para 47 municípios. Se essas obras feitas pela BRK estão sendo incluídas
aí para os 47 municípios pagar. Para vocês terem uma ideia, a BRK, por exemplo, fez o Parque dos Povos Indígenas. Então, esse Parque dos Povos Indígenas está sendo pago pelos 47 municípios. Isso é importante e os prefeitos desses municípios deveriam estar cobrando também essa resposta. Então, essa CPI é muito bem-vinda e espero que seja levado muito a sério. Pessoal, é isso. Essa foi a nossa semana. Agradeço a todos. Convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo se você gostou e clicar no sininho para receber as atualizações. Bom final de semana a todos e até segunda-feira.